precisaram aumentar aí ao seu salário de 10 mil, precisaram aumentar aí quase R$600. O que você achou disso? Boa noite. Boa noite, Matheus, boa noite aos ouvintes da Clube, é um prazer estar aqui mais uma vez. E vamos lá, né, tratar desse assunto aí delicado agora. Ó, é o seguinte, não venha a questão de necessidade aqui. Eu tava ouvindo já, participando da audiência com vocês aqui, eu ouvi o ouvinte falando o seguinte, que ele é a favor que o vereador e tal receba um salário mínimo. Eu entendo o posicionamento do ouvinte, eu entendo porque que ele pensa assim, mas a gente tem que ser coerente num ponto. Primeiro eu vou colocar um ponto aqui de lucidez, depois eu desço a minha crítica mais veemente. O que acontece? Eu não acho que tem que ser um salário mínimo. Eu acho que realmente eu tenho que ter uma remuneração boa. Por quê? Porque tem que ser financeiramente bom para um bom administrador, por exemplo, Matheus. Para você deixar seu trabalho como comunicador, tem que valer a pena. Se fosse necessário que você deixasse, entende? Entendi. Enfim, tem que ser viável para essa pessoa. Agora, a gente não pode cair nunca no erro de achar que o quanto eles ganham é pouco. Porque eles aproveitaram a carona, na verdade. O prefeito Falcão ontem à noite mesmo, quando ele ficou sabendo da notícia, eu acredito, postou nas redes sociais dele falando que a proposta era de um ajuste para os funcionários. Para os servidores. Para os servidores, que é até normal, assim, para você acompanhar a inflação, você tem que ter um reajuste, porque senão quanto mais o tempo passa, a inflação aumenta e seu dinheiro começa a valer menos, porque você está ganhando o mesmo número, né? O mesmo valor. Então, eles aproveitaram um procedimento que eu vou arriscar dizer que assim, que é quase que de praxe, pelo menos se eu não posso falar que é de praxe, é conhecido. Opa, às vezes aqui passa. Agora, qual que é a reflexão que eu quero trazer para o ouvinte? Aí nesse ponto aí, só uma pausa no seu comentário. Geralmente a Câmara Municipal divulga para a imprensa o tema da reunião, a pauta. Aí, a de ontem, pegou todo mundo de surpresa. Então tá, a PL de ontem, vamos começar a dar nome aos boi. É a 5226. Que foi colocada de última hora, sim. Inclusive, na reunião, o vereador José Luiz, que pediu as vistas do projeto de lei, perguntou: peraí, isso foi colocado de última hora? Ou seja, a maioria, provavelmente os 13 que votaram a favor, que são os 13 que idealizaram o projeto, falaram: coloca aí de última hora, que nós é 13, passa. E por que isso foi colocado ontem, Matheus? Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês. Isso não é novidade. Já é conhecida essa estratégia política. Eu gosto sempre de trazer uma visão macro da coisa, de estratégias políticas, porque eu não estou falando especificamente de um vereador ou outro ainda. Daqui a pouco eu vou dar nomes boi. Mas o que a gente tem que pensar aqui é o seguinte: eu fiquei curioso. Qual que foi o último aumento que a gente tem registrado aqui na internet, que era fácil procurar? E eu encontrei um ajuste salarial em 2016, que passou de 9.200 para 10.100. Então talvez ele não seja o último, mas ele é um dos últimos. Tá para 10.100. Mais ou menos é mais ou menos essa época, porque já tem um tempinho que essa discussão de aumento de salário, ela não vem à tona na Câmara. Já tem um tempo, então possivelmente essa foi a última. Trazer. Na época, esse projeto foi posto na calada, em época de Fenamilho. Dessa vez ele foi posto no apagar das luzes de uma reunião feita online. E aí que eu não tô falando em si da tecnologia. Eu quero que você entenda o seguinte. Nisso que teve uma reunião extraordinária na terça e outra vem na quinta. E outra na quinta. E o que acontece? Eu não tô colocando em xeque a tecnologia. Eu sou totalmente a favor da gente facilitar as coisas com chamada de vídeo e tudo mais. Agora, se você tem você vai lá, pega seu rostinho, apaga sua câmera, fica só sua voz pra você se manifestar. Fica muito mais confortável de você votar a favor de um projeto desse. Compreende? O momento foi favorável. Esses dias a gente falava aqui de por que o STF tá metendo os pés pelas mãos. E eu deixei claro que, na minha opinião, é porque não tem como o povo pressionar agora. Não tem manifestação por agora. A mesma situação está sendo aplicada agora e eu estou estendendo ela, na verdade, para isso que aconteceu agora. Porque são 13 pessoas votando, são 13 funcionários que decidiram que deviam ganhar mais. E aí, eu já deixei claro que eu não acho que tem que ganhar pouco, que tem que ser serviço de caridade, trabalho. Não, mas a questão é o seguinte: não está nem perto de ser um salário baixo. E principalmente, não tem como você ser insensível quanto à situação. Matheus, a gente tem profissionais de eventos, profissionais de venda. Tem um monte de gente que não consegue, que o salário deles, a renda que eles estão tendo são auxílio.
auxílio emergencial. Principalmente os de eventos, né? Porque desde o início da pandemia, desde março do ano passado, nenhum evento pode ser mais realizado. E é o que eu quero dizer, eles não têm uma fonte de renda atualmente, eles não têm de onde tirar. E aí, você pega um salário que já é bom, e você tem uma proposta de aumento de salário como se a gente estivesse num momento de bonança. Como se estivesse tudo bem, o salário aumentando para todo mundo ganhando bem, economia pujante. Não tá. A gente viu um ouvinte aqui falando aqui agora de vizinho comendo quiabo com feijão. Então, é insensibilidade. E aqui, agora eu quero ser bem, se você me permite, eu vou citar. Porque a gente tem 13 nomes que propuseram um projeto. E a gente tem que falar os nomes deles. Por quê? Não tô falando pra ir lá agredir, não tô falando pra xingar na mídia social, não é isso. O que eu tô falando aqui é, se você votou em algum deles, você tem lugar de fala. Porque você ouviu da boca de todos esses que eu tô falando, que a gente tá citando aqui, ó, que eles eram a favor de cortar custos, orçamento, cortar custo, de que tinha que ser mais comissionados, enxuta, o executivo tinha que ser mais enxuto, tinha que ser mais que tudo tinha que funcionar melhor para gastar menos. A gente escutou isso da boca de cada um deles. Então a gente teve aqui, ó, que propuseram o projeto: Daniel Amorim, Bartolomeu Ferreira, Gladstone, Itamar André, João Marra, Cabo Batista, José Carlos, o Carlito, José Eustáquio, Lázaro Borges, Marquinhos das Bananas, o Mauri, Vicente de Paula e o William de Campos. Foi 13? Foi. Então, essas pessoas pensaram que se não divulgasse antes, se não chamasse a atenção da mídia, dava para aumentar R$600 no salário dele. Se você votou nele, você tem total direito de questionar. Liga no gabinete. Gente, dá trabalho para os assessores. Pode dar trabalho para os assessores. Liga e fala assim, e aí, como é que é? Cadê o pronunciamento do meu candidato, que é o que eu votei? Cadê o pronunciamento do meu candidato aqui, sobre esse projeto? Porque a gente que é a favor da democracia, a gente não está aqui só falando assim, não quero porque eu não quero, pronto, e acabou. Mas eles têm o direito e o dever de dar sua boa justificativa. O que aconteceu? Qual que é a sua justificativa? Eu tô até sendo um pouco sarcástico aqui. Qual que é a sua ótima justificativa que ninguém percebeu o aperto que você está passando? Porque o que eu vejo de fora como comunicador é vocês não estão gastando, vocês vereadores não estão gastando nem com combustível que você está fazendo uma reunião de casa. Nem com combustível não estava gastando. Os gastos diminuíram, porque até a gente sabe, locomoção gasta de todo jeito. Além de todas as regalias que vocês têm, o trabalho está facilitado. Me dê um bom argumento, me dê o seu ótimo argumento. Tô esperando esse argumento. Gasta a sua retórica comigo aqui para me convencer que você merece ganhar mais para trabalhar menos. Porque tá trabalhando menos. Não tô nem falando, não tô colocando em mérito o valor das decisões, porque a gente sabe o quanto a decisão quantas decisões que passam pela Câmara afetam a nossa vida. Isso aí é incontestável, eu sei da importância disso. Agora, nada. Outra coisa que eu quero chamar a atenção, nada justifica isso. Por quê? Cleidilson, mas não é ilegal. Não é. Se passasse, era legal. Foi votado na forma da lei, cumpriu todas as normas, foi votado, ganhou maioria. Agora, não é porque é legalmente que não é imoral. É totalmente imoral uma proposição dessas. Quero parabenizar, já falei aqui das pessoas que mereciam a crítica, votaram contra. A Elizabeth Maria, o José Luiz e o Vitor Porto. Não estou fazendo campanha para nenhum deles, porque fizeram a obrigação, mas está de parabéns por fazer bem a obrigação. É interessante também citar um outro ponto, Cleidilson, que o José Eustáquio e o Gladstone Enfermeiro, os demais... Até você, aqui não tô levantando bandeira nem nada, mas o Zé Eustáquio e o Gladstone, principalmente eles levantaram a bandeira de renovação, renovação na política, de transformação. Você não precisa ficar acanhado para falar quanto a isso, não, porque foi campanha pública, fez parte da campanha custos deles, né? E tal, redução de custos. E aí, que são a turma nova, de vereadores novos, né? Dessa turma também tem o William de Campos. Agora, o Marquinhos das Bananas já tinha sido vereador em outras oportunidades. Os demais também já foram reeleitos ou foram vereadores em outras oportunidades. Agora, esses que vieram com a proposta nova de renovação, fazer isso mostra o quanto o discurso é hipócrita, é um discurso falso. E aí coloca ainda mais em descrédito o ente público, ou seja, o político, a política em si. Nós todos, sem distinção nenhuma, dependemos da política. Só que,
pessoas que pregam esse discurso acaba atrapalhando aqueles que de fato podem fazer um bom trabalho. Generaliza toda aquela classe que se torna ainda mais desacreditada, porque no momento de pandemia, como você bem disse, você foi muito claro, e parabéns pela sua fala, proporem em uma... E ainda mais, o que mais assusta é que eles proporam isso numa reunião extraordinária, que aconteceu uma na terça, esperou o feriado, olha pra você ver, pós-feriado, de meio de semana. Fica nítido a preparação. Exatamente. Nítido, eu concordo com você. E aí o Zé Luiz, aqui não defendendo o Zé Luiz de jeito nenhum, mas ele é bolsonarista. Ao ser bolsonarista, traz consigo ali uma posição assim, de vereador que faz alarde com as coisas. Tá, E aí, outro ponto. Aí me assusta ele não ter sido consultado para esse projeto ter sido colocado em pauta, porque ele disse que não foi consultado e aí ele não sabia. E aí vem aí consigo... Porque sabia que ele ia pular pra cima. E aí vem aí uma despreparação, porque ele pede vistas, aí os colegas afirmam. Aí os colegas, de acordo com o regimento da casa, não pode ser colocado em vistas porque já foi colocado em votação. Mano, opa! Então acharam a brecha, Não, aqui ó, vou ser bem sincero. Eu vou fazer 2 pontos sobre o seu comentário que é muito bom. O primeiro, quando você fala que ele é bolsonarista, a questão é o seguinte... Eu sempre tento analisar o fato aqui, independente do partido e do viés que esse político tem. Eu quero ver a decisão em si e criticar ela. Porque eu não estou fazendo uma crítica nem ao vereador. Talvez esses mesmos dessa lista aqui que eu dei vai fazer um monte de outros projetos aqui que vai mudar a Passo de Minas, virar cidade conceito. Pode, estão lá para isso. Então, eu não tiro o mérito disso. Agora, a gente tem que criticar as proposições. E aqui, o que eu quero trazer primeiro pro ouvinte... E depois eu quero fazer um comentário exclusivamente de estratégia política. O primeiro da parte do ouvinte. A gente tem que entender que o pensamento político, quando eu digo aqui o tempo inteiro que político é funcionário nosso, é pra gente não cair na besteira de defender político a todo custo. Seja seu vereador, seja presidente, seja ex-presidente. Não faz isso não, gente. Pelo amor de Deus, não põe a mão no fogo por causa de político, não. Você votou nele, isso te dá mais direito de cobrar dele. Porque senão... eles descobrem o contrário. Deixa eu dar um exemplo bem prático. À vontade. Suponhamos que o Falcão tivesse sido eleito com 90% dos votos. Isso ia dar aquela sensação que dá para todo político, não estou falando dele, é um exemplo hipotético, aquela sensação de que ele é todo poderoso. Tudo que eu fizer, o povo vai concordar. Se eu falar que vai aumentar o salário, o povo vai falar amém. Se falar amém, passa na Câmara e tá tudo resolvido. Certo? Se a gente pensasse como muitas vezes principalmente a gente que vê cidade pequena, a gente viu isso acontecer muito, dessa galera que faz torcida por político, você resolveu a vida desses caras. Porque aí eu tô pegando o exemplo de um prefeito, só como exemplo hipotético, não tô falando que é assim. Você não precisa mais convencer os vereadores a colocar seu projeto. O prefeito decreta, o povo fala amém, os vereadores aprovam. Você perdeu a linha de pressão. Você não tem mais pressão. Por quê? Se o público que elegeu ele vai apoiar tudo, não vai questionar nada, então tudo que ele fizer, o povo fala amém, eles vão fazer o que quer. E essa é a política do Brasil. Agora, se você faz o contrário, olha, porque eu votei, eu tenho prioridade na fila para cobrar e falar, uai, rapaz, toma vergonha na cara, o que é isso que você está propondo aí? Então, isso não significa que você está denegrindo, que você está diminuindo aquele candidato. É o contrário. Porque, obviamente, se você faz ele trabalhar melhor, você está até ajudando na campanha de reeleição dele. Entende meu raciocínio? É porque vocês votaram nesses vereador que vocês têm que cobrar. Porque a gente percebe que, às vezes, eu cito um nome aqui e o pessoal que votou nesse vereador fica ofendido. Nossa, nós estávamos falando mal do fulano de tal lá porque ele fez isso e aquilo, mas ele não vê que ele fez tal outras coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Analisa o projeto, cobra do seu vereador, porque senão os caras descobrem a via o contrário. Tudo que eu falar, os meus eleitores falam amém, então eu posso falar qualquer coisa. Então, esse era o meu comentário da parte dos eleitores. A sua função como eleitor é cobrar, sabe? Você me conhece como conservador e eu acho que das pessoas que passam por aqui, toda vez que nós vamos conversar, eu tenho uma lista de crítica para fazer.
Porque isso eu não concordo, porque isso foi... E é assim que você tem que fazer, em todas as rodas de conversa, sempre com educação, mas você deixa seu ponto claro. Eu apoiei, eu votei, e é por isso que eu tô cobrando. Não tô cobrando pra falar que ela é má pessoa, tô cobrando porque eu quero que trabalhe direito. Agora, do ponto de vista político, gente, se eu fosse comunicador responsável pela comunicação de qualquer um desses aqui, eu ia pensar, eu acho que eu vou ter que pular fora do barco. Porque não tem nem... Eu tô com medo de falar a data errada aqui, ó, mas eu vou buscar aqui rapidinho. À vontade. Em março, 17 de março, saiu uma notícia de que os vereadores de João Pinheiro tiveram o salário cortado judicialmente. Foi. Por quê? Justamente porque o povo ficou revoltado com o aumento. Assim, injustificável. Cleidio, você tá falando que você é contra aumento a todo custo? Não, eu tô dando a chance deles aqui. Me dê seu argumento infalível de que você merece esse aumento. Não tem, gente. Ninguém percebe, ninguém vai entender. Assim, com toda a educação do mundo, eu tô esperando alguém me mostrar que esse projeto não era só uma malandragem. Não tem. Então, um momento político era péssimo. Você vê pessoas passando necessidade. Você vê gente querendo trabalhar e não pode. Você vê, independente do motivo, mas não pode. A gente tá passando uma situação crítica, semelhante a situações de guerra. Então, e aí você vai e faz uma proposta dessa, e depois, quando vem essas medidas do outro lado, medidas judiciais, uma coisa que impõe porque veio por pressão pública, e aí faz diminuir, aí fala, nossa, a democracia tá indo por terra. Ué, mas a democracia não é a vontade do povo? A democracia não é a vontade da maioria? Vocês estão representando a maioria. A partir do momento que vocês estão representando a maioria e começam a tomar decisões que beneficiam só a sua minoria, seu universozinho de vereadores, você está abrindo mão dessa legitimidade do processo democrático. Você esqueceu o que é isso, você esqueceu que você é um representante. Então, a gente percebe que a maioria das vezes onde isso acontece são momentos onde você não consegue ter pressão pública, onde o pessoal está distraído com o famoso pão e circo. Citei aqui uma vez onde um projeto semelhante passou na época da Fenamilho. Agora você tem situações semelhantes. Você tem uma pandemia, você tem BBB acabando, você tem um monte de coisa. BBB acabando foi ótimo. É tudo que tira o foco das pessoas do que realmente importa. E você tem a velha tática de, como diz, pôr um jogador novo nos 45 do segundo tempo. Então, o que eu tô dizendo é, politicamente, isso é uma grande burrice, esse projeto. Vocês conseguiram deteriorar. Antes eu falava aqui, as primeiras participações minhas eu sempre falei, não esperem de mim por agora bater, falar mal, gritar. Não vou. Eu tenho que ver as coisas acontecerem. Dessa vez eu vi e não tem como ficar calado. É um projeto indefensável. Eu estou buscando aqui no Instagram posicionamento de todos os vereadores, porque os que votaram, os 13 vereadores autores do projeto que fizeram o requerimento do arquivamento foi o Bartolomeu Ferreira, Daniel Amorim, Gladstone Gabriel, Itamar André, João Marra, Cabo Batista, Carlito, José Eustáquio, Lázaro Borges, Marquinhos das Bananas, Mauri da JL, Vicente Paulo e William de Campos. Eu pesquisei aqui, o Bartolomeu Ferreira não tem posicionamento do Bartolomeu. Isso no Instagram... Alguns tem e eu não sei se você vai querer ler. Vou ler de todos. Nota de esclarecimento, professor Daniel Gomes. Na reunião de hoje, 22/4, na Câmara Municipal, um dos projetos versava sobre o reajuste do salário dos vereadores. Em vista do pouco tempo que houve para discussão, tal votação realizou-se de forma apressada. Venho, por meio dessa nota, externalizar minha posição contrária ao projeto. Mas o senhor votou a favor, né, vereador? Olha. E aí a nota dele segue. Tal posição será concretizada na próxima reunião quando for votado o mérito da proposta. O Bartolomeu não se posicionou. Daniel Amorim disse isso, Cleidilson. Tá, olha, mas aí isso é que eu não entendo. Gladstone Gabriel não, que faz parte da turma de renovação da Câmara, não se posicionou até agora no Instagram. Tô buscando mas vai isso falar agora. o quê? Não, e aí isso é muito bonito. Eu sou contra, mas eu votei a favor. Peraí, o que aconteceu no percurso? É sério que um projeto de proposta de aumento de salário chegou na mesa? Peraí, deixa eu pensar nisso aqui direito, deixa eu ver se é a hora. É sério que isso vai exigir uma reflexão tão grande assim? Sabe, eu entendo. E eu aconselho que cada um se manifeste mesmo. Mas você tem que ser coerente na sua resposta. Me mostra aí, Matheus, do que você leu agora. Aonde que está um argumento? Não tem argumento. Não tem. Então, vai começar agora uma sessão... Talvez o único argumento foi o de que foi apressado.
Uma votação apressada? Você precisa de pressa pra saber que o buraco é fundo? Vai machucar de todo jeito. Aí as finanças do município já é um buraco. Não é nem de longe o barranco, o morro. É um buraco. A gente sabe a fundura que tem. Itamar André também, que votou, não se posicionou. Pode continuar. Eu não entendo. O projeto parou e foi rápido. Ué, peraí, se é rápido, pede vista. Vistas é pra isso. O vereador José Luiz pediu vistas agora para segurar para que não passasse e não, como diz, não entrasse as vias de fato um projeto desse impacto. Mas na realidade as vistas estão aí para isso. É rápido. Não deu tempo de ler? Não deu tempo de ler. Pede vistas e lê o PL direitinho. Vistas não é para isso? Ora, agora porque chegou rápido tem que aprovar rápido? Deus que me perdoe, senhor vereador, com todo o respeito, mas eu tenho medo das outras propostas que vai chegar com pressa na sua mesa. Ao longo do Em Pauta de hoje, eu vou pesquisar aqui vereador por vereador, vou colocar aqui a resposta de cada um do que eles disseram a respeito, e ao longo de todo este programa vocês vão ficar sabendo quais vereadores se posicionaram até o momento. Eu posso tentar, eu vou fazer uma aqui. Você quer ver eu fazer uma previsão? Vai ser uma chuva de desculpas agora. Mas é porque eu não li direito, eu apoiei fulano que propôs o projeto, mas eu não pensei que ia ser assim. Eu acho, você vai ver, vai ser uma sessão de desculpas. De agora. 5 vereadores, eu pesquisei aqui agora, 4 não deram resposta. Somente o Daniel Amorim. Itamar André, não. Gladson Gabriel, mesmo não. Que eu tenha questionado João Barra, não. João Barra, não. É louvável que ele tenha se pronunciado sobre o assunto. Daniel Amorim? Na cidade, a gente tem que elogiar. Se pronunciou, eu não achei a resposta satisfatória, acredito que você também não. Mas tá de parabéns pela iniciativa. É isso. Usa rede social o tempo inteiro pra falar do que não precisa. Tô indo visitar o bairro tal, tô arrumando um quebra-mola que tava pra tudo. Pra tudo. Aí agora a hora que precisa, pode dar praça, inteira falando disso. Aí de repente, não se posiciona. Esqueci minha senha, pede o assessor lá. Tô brincando, gente. Mas usa rede social pra tudo. Que precisa, não tem pronunciamento. A última postagem do João Marra foi há um dia, junto com o William de Campos. Eles estiveram no IPREM conversando sobre a vida previdenciária do servidor público. Eu previ o que você ia falar. É ao vivo, gente. Estou pesquisando aqui ao vivo. Vocês podem pesquisar aí no Instagram de cada vereador de vocês. Agora, Cabo Batista. Última postagem foi há 2 dias, do Tiradentes. Vamos lá, José Eustáquio. Estou pesquisando aqui o nome de todos os vereadores em tempo real para você ver o posicionamento de cada um. A última postagem de José Eustáquio, e ele que é muito, mas muito frequente nas redes sociais. A última foto foi há 2 dias, que postou a foto com alguns cachorros. Aqui, quem mais? Deixa eu ver. Lázaro Borges. Matheus, você tá de parabéns, viu? Vamos pesquisar aqui. Lázaro Borges. Eu fiz essa pesquisa pensando, eu vou fazer agora pra nós não fazer no ar. Eu não pensei tanto que ia ser bom, você foi genial, não? Então você faz que minha bateria tá em 1%. Vai lá. Aqui, Lázaro Borges, a última dele, onde nós iremos colocar uma academia ao ar livre. A última postagem do Lázaro Borges é uma academia ao ar livre na praça do bairro Jardim Floresta. Não sobre o salário. Pois é, foi eleito. Vamos lá. Tem mais vereador aqui na lista. Marquinhos das Bananas. Vamos ver. Marquinhos das Bananas. Vamos ver se tem Instagram. Tá aqui. Marquinhos das Bananas, vereador. A última postagem dele, visitamos a comunidade rural de Aragão. É a postagem do Marquinhos das Bananas. A minha bateria acabou, vou botar para carregar, daqui a pouco a gente volta. Faltou Mauri da JL, Vicente Paula e o William de Campos. O William de Campos, eu sei que ele se pronunciou agora à tarde, porque eu vi um vídeo dele no WhatsApp. Só que o vereador, se o senhor estiver escutando a gente agora, o senhor recomenda aos seus assessores para fazer um media training com o senhor. O que é o media training? É treinar o vídeo, ou se não, baixar um programinha que chama teleprompter no telefone. Porque aí eles vão fazer o texto no Word, vão digitar lá no Word, fala palavra por palavra, vírgula, acento e ponto, e aí vai colocar o telefone na frente do senhor e dá para filmar o senhor lendo sem que a pessoa perceba que o senhor está lendo. Porque ele foi tentar improvisar e não ficou das melhores não, viu? O William tentou se posicionar, mas na minha opinião foi pior a forma como que ele se posicionou, porque ele nem soube direito explicar a respeito do projeto.
Isso aí é uma ótima observação que você faz, porque você me conhece de algum tempo, eu acompanhava alguns PL, umas votações aqui antes já tenho esse costume de acompanhar as reuniões. E, por favor, senhor vereador, senhores vereadores, se dê o trabalho de ler o projeto, sentar com a sua equipe, discutir o projeto. O seu voto representa muita gente. Aqui, ó. Senta com eles antes e discute. Peraí, conversa comigo aqui, meus assessores. Assessores servem pra isso também. Eu entendi direito o que esse projeto tá falando. Tem vezes, Matheus, que você percebe que no voto, o vereador tá falando o oposto do voto dele. Você já viu isso acontecer também. Gente, vezes? Como que pode? Problema de interpretação aí. Porque aí, o que mostra? Eu sei, a gente sabe, a gente não tá sendo... não vamos ficar discutindo o sexo dos anjos assim, fingindo que as coisas não acontecem. Mas a gente sabe... mas a gente sabe que existe um posicionamento, uma orientação do partido, alguma coisa com a sua... A colisão com as pessoas com quem você tem certos acordos legítimos de votação da política mesmo. Você sabe que alguns votos já vêm meio que direcionados. Mas então senta com seus assessores e discute um bom argumento. Você não pode tirar da cartola um voto, que nem você falar aqui agora. Eu sou contra, eu tô pensando direitinho aqui agora, eu sou contra, mas na hora eu votei sim. Então, ou você não leu ou não entendeu. Não tem outra justificativa. Eu sou fã do ouvinte da Rádio Clube 98, porque já mandaram aqui pra mim o link do vídeo do vereador William de Campos. Obrigado. Mandaram aqui pra gente, obrigado. Agora vai ficar faltando somente o Mauri da JL Vicente e Paula, que eu ainda vou trazer nessa edição aqui do Em Pauta, gente. Tem que colocar a cara desses senhores que não tem mais o que fazer. Vamos lá. Aqui o William de Campos, vamos ouvir. Pessoal, tô gravando esse vídeo aqui agora para informar vocês do que aconteceu ontem aqui na Câmara. O prefeito municipal mandou um projeto de lei onde corrige, presta atenção, corrige a inflação, do salário dos servidores municipais. Correto? Foi votado, eu votei a favor, sou servidor, vocês podem contar comigo sempre, o servidor municipal. Eu nunca votarei contra o servidor, nessa casa. E assim, foi corrigido aqui pelo índice de inflação do servidor municipal, o do IPREM, que é onde atinge os pensionistas e os aposentados, e também o da Casa Legislativa, aqui da Câmara Municipal. E junto veio o projeto dos vereadores e também dos secretários e do prefeito. Também a correção desse índice. Tem vereadores falando que era aumento de salário, que é um absurdo, que não sei o quê, mas nós não estamos fazendo nada contra a lei. Até mesmo para esses vereadores que estão falando aí que nós estamos aumentando o salário, tem a lei federal 173 que não permite nenhum aumento salarial para nenhum setor público. Isso na esfera municipal, estadual e federal. Então a lei já proíbe um aumento de salário. Então daí vocês verem que a gente não agiu de má fé, Na verdade a gente corrigiu de todos os servidores municipais, de Patos de Minas, o índice da inflação, Mas tendo em vista aí a repercussão que foi dada, o pessoal, o número de servidores que me ligaram querendo saber o que aconteceu, por que aquilo, por que aquilo outro, os meus eleitores também que me ligaram perguntando que não acha legal correção desse índice para os vereadores, nem para o prefeito, nem para o secretário. Eu estou retirando aqui o meu nome do projeto e também votarei contra sim esse projeto de aumento a respeito, em respeito na verdade, aos meus eleitores, porque eu estou do lado do povo, eu nunca ficarei contra o povo e nem contra o servidor municipal. Eu estou aí para representar e eu tenho que dar a minha contribuição, a todos os meus eleitores. Cledilson. Vou falar dos 3 principais argumentos que ele falou aí. Primeiro, quanto à legitimidade. Nós não estava fazendo nada contra a lei. Eu tinha falado isso aqui antes. Não é porque é legal que é moral. Isso é imoral. Tá todo mundo passando necessidade. Não é essa a questão, vereador. Você tá falando só verdade. Ninguém tá falando que você está roubando, não. Tá falando que é imoral, que tem gente comendo quiabo e feijão para conseguir sobreviver. E vocês ganham 10 mil reais, mais de 10 mil reais, e estão pensando em aumentar. Outra coisa, não adianta vir com juridiquês, usar palavra bonita, que tem a lei que fala que não pode ter aumento, a gente tá cansado de saber. Você muda o nome, batiza de correção.
batiza de reajuste. Escolhe o melhor índice ali, no caso era o da inflação. Mas tem vezes que, por exemplo, você pode pegar o aumento do salário base, você pode pegar o aumento do salário mínimo. Você escolhe o índice que é mais favorável para o seu aumento e justifica o reajuste de acordo com aquele índice. Isso não é aumento de salário. Aí, por quê? Porque agora tem o nome de reajuste. Então não adianta mudar a palavra. É imoral do mesmo jeito. E aí, agora eu tenho que dar os parabéns. Para quem? Para os eleitores desse vereador. Que ligaram para ele. Que ligaram para ele. Esse vídeo aí, vocês têm que guardar. Vocês têm que guardar e falar assim: eu fui um dos que liguei lá. Eu fui um dos que reclamei. Porque esse vídeo é um troféu pra vocês. Porque isso aí, ó, a democracia funciona direitinho nessa situação. Vocês foi lá, pressionou o vereador, porque o projeto em questão era um projeto ridículo, imoral, que fingia que tava tudo na santa paz e tudo na bonança, todo mundo ganhando dinheiro vamos justificar o aumento de salário aqui com a correção porque teve inflação. Tá, mas a gente não tá falando que é ilegal. Parabéns pra todos os eleitores deste vereador que pressionaram e ele vai mudar o voto. Parabéns ao vereador por ter mudado o voto, mas 1000 vezes mais aos eleitores que pressionaram ele para que mude o voto. Agora, não adianta. Sabe, isso aqui, a gente se contenta com um vídeo desse porque antes isso do que nada. Antes isso do que nada. Ó, beleza, eu reconheço, tava agindo errado, deu ruim, eu achei que colava, não colou. Já que não colou, eu vou mudar meu voto e vou agradar meus eleitores. Antes isso do que nada. É o que eu estava dizendo sobre incentivar os outros vereadores a se pronunciar o assunto também. Agora, você percebe que eu passei por cada um dos argumentos-chave do vídeo dele. Ninguém falou que era ilegal. Ninguém falou que você estava roubando. Tá todo mundo revoltado porque é uma situação onde a maioria, inclusive eu e muitos outros funcionários, num grande período do ano passado, receberam 70% do salário. 70% do salário. E enquanto toda a população de Patos de Minas cortou na carne para conseguir passar pela pandemia, eles não podem cortar na carne. A gente tem que fazer o nosso reajuste porque é lícito. É imoral e é insensível. Exatamente, Cledilson. Deu tempo de eu pesquisar aqui os demais que foram favoráveis a esse projeto. Os que foram contrários, não é necessário pesquisar, até porque então, mesmo foram contrários. Então, de parabéns. Parabéns por cumprir sua função. Mauri da JL. A última postagem no Instagram, Mauri da JL, é a campanha que ele fez lá em 26 de outubro, ó. Se você acessar, você vai ver o Instagram do Mauri da JL. Vicente de Paula. A última postagem do Vicente foi... Peraí, só um minutinho, desculpa. Desde outubro que ele não posta nada nas mídias sociais? O Mauri da JL. Desde 20 de outubro do ano passado. Não, nem que seja pra fazer propaganda pro senhor aí, ó. Começa a mostrar pro povo o que o senhor tá fazendo, onde o senhor tá indo, isso aí também. Aí ele tá bem atrasado. Vicente de Paula Souza, a última postagem foi Feliz Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Foi a postagem do vereador Vicente. O presidente da Câmara, aqui a postagem dele tá... A última foi do dia 21, do dia de Tiradentes, e tem aqui a postagem hoje da visita do governador. Os demais vereadores, eles não tem necessidade de eu mostrar para vocês, mas fique à vontade, que quem quiser me indagar aqui, mas é para mostrar de todo mundo, mostrou de um, mostra de todos, mas é porque eu mostrei daqueles que pisaram na bola com Patos de Minas. E todos aqui, é só entrar no Google, você acha o Instagram de todos eles. A gente está usando de base isso. Os que votaram contra estão de parabéns. A gente já parabenizou. Tem um vídeo grande do José Luiz que eu vi. E para todos eles, é lógico, o material vai ser muito mais extenso, porque eles estão argumentando muito das coisas que nós estamos argumentando aqui. Então a gente sabe que a gente concorda. E eles estão de parabéns, mas não é porque eles fizeram isso que eu vou falar que eles são o melhor vereador do mundo. A gente não sabe as próximas decisões, ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Então, é o que eu falei no início, nós estamos analisando o fato, o projeto imoral, o PL imoral. E a gente está pedindo o posicionamento de cada uma dessas pessoas. Os que foram contra o projeto imoral, parabéns. Por quê? Por fazerem a sua obrigação. De todos os vereadores, Bartolomeu Ferreira,
Daniel Amorim, Gladstone Gabriel, Itamar André, João Marra, Cabo Batista, Carlito, José Eustáquio, Lázaro Borges, Marquinhos das Bananas, Mauri da JL, Vicente de Paula e William de Campos. Eu não pesquisei Carlito, vamos pesquisar verdade. O Carlito, porque senão não quero ser parcial de jeito nenhum. Carlito, a última postagem do Carlito foi no dia 12 de abril, visitando a Fazenda Brandão na Serra do Moinho. Não tem mais postagens no Instagram do Carlito. De todos esses vereadores que eu citei agora, apenas Daniel Amorim e William de Campos, que foram favoráveis ao projeto, votaram favoráveis ao aumento salarial, eles se posicionaram nas redes sociais. William de Campos com um vídeo e Daniel Amorim com uma nota. Os demais vereadores, reina o silêncio. Muitos vai continuar assim, mas eu ainda acho que daqui a pouco, porque tá pegando mal. E muito. Pegando mal. Eu tenho medo do inbox desses vereadores agora. De tanta mensagem que tem. E aí vai chover de desculpa esfarrapada. Mas antes a desculpa esfarrapada do que nada. O Lauro Goulart está aqui participando conosco. Boa noite. Não sei o que é mais vergonhoso. Antes de citar a participação dele, o nosso WhatsApp, se tiver algum assessor de algum dos vereadores, se tiver algum vereador, vou explicar. O nosso telefone fixo, não é possível que você ligue pra gente, porque todo mundo que liga eu coloco no ar. Mas nós tivemos um problema com a fiação e ela está sendo toda trocada. Então está digitalizando a nossa telefonia fixa. Por isso que você não consegue entrar em contato conosco. A ligação nem completa. Por isso, todos os telefones de todas as emissoras aqui da 98 estão mudos, porque a gente está fazendo essa alteração, essa melhoria na telefonia fixa. Mas o nosso WhatsApp é o 991050439. Eu vou repetir novamente. E aí, se você quiser falar assim, eu quero falar ao vivo, só você mandar, quero falar ao vivo, e eu consigo colocar pelo computador. Nós temos um sistema aqui que disponibiliza isso, uma ligação via WhatsApp pelo computador. Eu consigo colocar você no ar. Você pode participar tranquilamente. É a forma como eu consigo colocar você ao vivo, sem corte, sem nada. E a gente conversa com o maior prazer, da forma mais democrática possível. Exatamente. 991050439. Tá aqui a participação do Lauro Goulart. Boa noite. Eu não sei o que é mais vergonhoso, o salário deles ou o fato de cada um deles poderem ter 3 assessores. O salário de cada um dos assessores é em torno de R$3.000. Ou seja, só os assessores quase dão o salário de um vereador. Isso é uma vergonha. É um pouco mais de R$3.000, viu, Lauro? Se for somar ali, talvez dê o salário de um vereador, os 3 assessores, viu? Eu vou procurar saber o valor exato para passar aqui. Aí a gente está participando conosco, o Márcio Vieira. Fala, Márcio. Boa tarde, Matheus. Olha que vergonha essa rua. Aqui em Patos não tem político não. A gente cansa de votar nesses vagabundos, mas não adianta não, viu, cara? A gente vota que é obrigado. Mas eu acho que eu vou votar em mais ninguém não. Político, aqui tem um político aqui do bairro aqui. Não vou falar o nome dele não, mas é outro ator também, viu? Olha só a situação dessa rua, Matheus. Está uma vergonha, cara. De dia passar aqui é difícil, à noite é pior ainda. É o João Luiz Redondo, bairro Lagoinha. É a da Rua da Biquinha. Vou mandar a foto aí. Eu não sei se você já foi lá, Cleidilson, ali próximo à Lagoinha, ali no Rosário, tem uma biquinha um pouquinho para baixo. E essa rua, ela não tem muitas casas, o trecho onde tem essa biquinha. Aí, muita gente vai lá buscar água, porque é água mineral pura, água boa. Só que o mato tá tomando conta da rua. E essa rua, por diversas vezes, devido às chuvas e à má administração do dinheiro público, os governantes de Patos não conseguiram fazer o escoamento da água necessário para que ela pudesse passar sem que destruísse a rua. E toda vez que chove, a água ali da Marabá desce, vai passando pelo Rosário, vai levando e desce ali na Vimaco e vira aquela coisa doida. Ali é esse ponto que o Márcio Vieira está falando. E ali sempre é uma rua que tem um tráfego alto de pessoas, uma movimentação muito alta, porque as pessoas fazem caminhada naquela região ali. É um trecho pequeno, mas a prefeitura não dá atenção a esse trecho. A Maria Ângela participando conosco, a Cristiane, boa noite. E o vereador William? Não vi o nome dele na lista dos contra nem a favor, mas ele acabou o William de Campos votou a favor, ele acabou de dizer aqui no vídeo que a gente passou. Tá aqui a participação do Cristiano. Boa noite, Cristiano. Matheus, a população o Tino agora falando, a população tinha que fazer um baixo assinado para baixar o salário deles para R$2.000 e ainda tá muito.
Tá dizendo o Tino. É uma boa solução. E aí, gente do céu, não sei se você lembra, Cledilson. Fizeram uma movimentação na última FENAMILHO que teve, de uma lista para redução do número de vereadores. Lembro, sim, eu lembro. E o assunto morreu. Morreu. O que acontece? Esse tipo de proposta, ele chega muito sem força na casa, na verdade. Porque você precisa de uma colisão entre alguns vereadores que comprassem a briga e falassem assim, vamos argumentar e vamos Mas argumentar. E agora? Tem muitos vereadores novos. Agora, sim, mas aí era a hora deles se posicionarem. Porque se a gente for considerar só os que votou contra, nós tem 3, não ganha nunca. Você tem 5 agora com os 2 que já se manifestou que vai mudar o voto. De então 17 a situação não tá bonita assim. Agora, o que eu digo? Vamos lá, né? Consultoria de comunicação política mais uma vez. Para vocês que votaram contra, ou vocês que mudaram o voto, você quer realmente fazer uma campanha bonita no próximo? Agora você junta nessas mídias sociais agora, fazendo campanha o contrário, por uma redução. E eu te garanto, você vai ter mídia grátis por pelo menos uns 3 meses de gente compartilhando o que você está publicando. Porque aí vai ganhar força, aí mais vereadores aderem, e aí talvez, Matheus, o que você disse pode acontecer, uma redução dos salários. É o momento certo. E aí, o que eu sempre... Uma coisa que eu acho. Existe uma teoria que eu sempre gosto de explicar ela com a placa. Se eu chegar na sua casa e falar assim, Matheus, eu quero te pagar R$300 por mês para me colocar uma placa na frente da sua casa. Que tamanho? 9x3, vou tampar a porta da sua casa. Você fala, nunca que eu deixo, nunca que eu aceito. Aí eu mudo a minha proposta. Então vamos fazer o seguinte, eu te pago os mesmos R$300 e eu coloco só uma plaquinha do tamanho de uma folha A4, aí você aceita. Só que se eu chego a dar A4 logo de início, você fala assim, pra que eu não tenho obrigação nenhuma de fazer propaganda pra você na porta da minha casa? A sua chance de recusar já era grande. Quando você vem com uma proposta muito grande, de redução de salário, alguma coisa, você gera um baque e depois você já orienta as pessoas que estão votando. Olha, vamos falar aqui, vamos reduzir para um salário mínimo, igual o outro ouvinte tinha falado. Vai dar uma briga danada, vai vereador espirnear, vai fazer tudo enquanto há. Não, então tudo bem, então vamos entrar num consenso aqui, vamos diminuir para R$6.000, para R$5.000. Ainda é um grande salário? Mas essa é a chance deles aprovarem uma redução, que já vai ser muito significativa. Se você brigar, bater no pé por um número exato que você quer de redução, o que vai acontecer é que o projeto vai ser recusado. Entendeu o argumento da placa agora? Entendi. Se você vier com uma oferta grande demais, ela só gera repulsa. Se você está disposto a negociar, talvez você chegue numa margem onde está favorável para você. Exatamente. Thaís participando conosco. Infelizmente, Matheus, a população de Patos de Minas não sabe votar, não. Matheus, boa noite, tudo bem? Deixa eu te falar, eu escutei a fala aí do vereador William Campos. Interessante, né? As declarações dele. Certamente, lá na Câmara, ele está fazendo o quê, então? Ele estava rezando uma missa? Boa noite. Não deu prazo de ler, né? Parabéns. Comentário muito bom. Mas foi realmente muito interessante. Tá aqui a participação do Aguimar Caetano, mandando aqui pra gente. 13 homens e um objetivo: ferrar a população. Agora, eu quero lembrar vocês de mais uma coisa. Porque às vezes, se a gente cair naquele argumento, é porque sim, depois que eu escuto um pronunciamento, eu gosto de ouvir a outra versão. Aí eu fico pensando muito naquilo. O vereador, o último que a gente ouviu o vídeo, ele falou o seguinte... que era um reajuste e tal, que era lícito, e a gente tem mais esse que o ouvinte citou agora, de que não deu tempo de ler o projeto. A gente não pode esquecer o porquê eles são pagos. Né? Eles são pagos para debater ideias que vêm para melhorar a cidade. Obviamente, gastar mais não melhora a cidade. Piora o orçamento, né? Ou você vai gasta inchar com coisa, ainda mais a máquina ou você pública. gasta com coisas que vão produzir mais e aí justifica o gasto. Entendeu o raciocínio da justificativa que eu Entendi. disse? Mas a gente tá falando de... São 2 reuniões mensais. As reuniões são na quinta-feira, a cada quinzena. Você tem reuniões extraordinárias que não são de graça. Né? Você tem custos, sejam mínimos, mas você tem custos. E aí, beleza, você faz 2 reuniões extraordinárias e na segunda reunião extraordinária, que provavelmente sejam... Eu tô falando, tem reuniões também que podem ser com custo mínimo e tudo mais. Isso pode acontecer. Mas sempre tem um custo. Então você tá aumentando reuniões para trazer decisões que estão piorando. É o tipo de trabalho. Você tá trabalhando mais para fazer pior.
Não fecha a conta. Não tem como você justificar um aumento desse numa reunião extraordinária que já está gastando mais e você quer justificar que tem que gastar mais para pagar eles para fazer o mesmo serviço. Exatamente. E aí tem outros pontos a serem considerados também, porque você não vê os vereadores trabalhar ou se movimentar para redução de custos. Existe sim a economia de custos, aí vai e devolve o dinheiro para a prefeitura. A Câmara hoje, a sede da Câmara, o prédio da Câmara, alugado, não é da Câmara em si, não é sede própria. Além dos custos da máquina para que a Câmara possa funcionar com servidores e com vereadores, enfim, não dá para você ficar calmo diante de uma situação dessa, porque os vereadores não propõem nada para reduzir os custos. O prefeito, tudo bem, o prefeito propôs, cortou o salário dele lá pelo menos pela metade durante a pandemia. E os vereadores, o que os vereadores fizeram? Devolveu uma quantia em dinheiro, mas o que mais? Mas e aí demora. Aí é o tipo de raciocínio que eu tenho que concordar com você. Aí os vereadores demorou demais. A população teve que cobrar. O que os vereadores vão fazer em prol do combate à pandemia da Covid-19 em Patos? Devolver dinheiro não é cortar gasto. Devolver dinheiro é dinheiro que já tinha sido aprovado no orçamento para ser gasto e que você não conseguiu trabalhar com ele. Devolveu porque não fez nada. Porque não teve o que fazer com o dinheiro. Exato. Então, vamos supor que fosse uma compra. Eu te entrego R$100 para você fazer umas compras para nós ir fazer um churrasco lá em casa. Entende? Se você sai com R$100 e traz comida para nós comer 3 dias, você gastou os mesmos R$100 e eu vou falar assim, nossa, que dinheiro bem investido. Né? Se você sai com R$100 e investe lá em 2 kg de carne de luxo, lá uma carne maturada que nós nunca viu na vida de um bicho bem diferente, e você volta com 2 kg de carne com R$100, você gastou os mesmos R$100 e eu vou ficar com ódio de você, porque você não gastou bem o meu dinheiro. Entende o raciocínio que a gente tá fazendo? Se você quer propor corte de gastos, você fala, olha, existe um funcionamento de tal setor que gasta atualmente tanto. Se a gente fizer esse aprimoramento, e muitos dos aprimoramentos, algumas vezes, demandam um investimento maior para você atualizar uma tecnologia, para você mudar um jeito de trabalhar, você pode investir um pouco a mais inicialmente. E aí isso vai gerar uma economia de tanto por mês ou por ano, e aí você justifica aquele gasto. Entende? Aí sim, olha, cortamos gastos do setor de infraestrutura. A gente arrumou o carro elétrico, por exemplo. É indiscutível que você cortou gastos. É indiscutível que vai custar menos manter os mesmos carros rodando. Concorda comigo? Concordo demais. Mas aí você fala, mas não devolveu dinheiro nenhum pro cofre da prefeitura. Não, porque ele foi investido para comprar veículo novo. Então a gente tá cobrando aqui eficiência. Devolver dinheiro não é falar que cortamos gastos, devolvemos dinheiro. Não quer dizer que foi eficiente. O Roberto Souza participa aqui conosco. Matheus, nós estamos aqui ouvindo o debate de vocês aí, muito produtivo, por sinal, tá? Muito esclarecedor. E para nós eleitores, a gente está vendo quem é quem, né? A gente votou e muitos aí estão pela primeira vez assumindo uma cadeira, assumindo um pleito, né? E foram eleitos com o discurso de fazer uma nova política, de fazer diferente. E a gente está vendo que muitos deles aí estão fazendo a mesma política, estão fazendo tudo igual. A mesma coisa de sempre. Parece que não são todos, é claro, a gente tem que ser justo, né? Mas alguns que são novos, né? Que estão pela primeira vez lá, mas já estão com a malícia de políticos de 20 anos atrás, entraram no jogo político, né? No jogo de interesses, né? E estão esquecendo o povo, né? Estão esquecendo que a gente aqui colocou eles lá, que a gente votou neles, né? E nós vamos cobrar sim. Nós vamos ligar no celular, nós vamos mandar o WhatsApp, nós vamos mandar e-mail, nós vamos mandar no Instagram, nós vamos mandar no Facebook, porque a gente colocou eles lá justamente por esse discurso, né? Que ia olhar o lado do povo, que ia ser mais o povo, que não ia ter aquela política antiga, aquela política de interesses, né? E a gente tá vendo aí que realmente há muito interesse, né? Desde a eleição do presidente da Câmara Municipal, desde a eleição, né? A gente já viu o jogo político acontecer com os primeiros, né? Com pessoas que estão lá pela primeira vez. Então, assim, muito chateado por um lado, porém também muito satisfeito por outro, porque alguns realmente estão provando que estão lá para ajudar. Outros é a mesma política, é o mesmo do mesmo, e assim, infelizmente, a gente vê que nós vamos ter que cobrar, que a gente vai ter que fazer força, que a gente vai ter que cobrar de cada um deles de uma forma muito áspera, se precisar, para que eles honrem o que eles falaram para ser eleitos, né? Porque falar tem que cumprir, e muitos falaram, e a gente tá vendo aí quem é quem, né?
E parabéns aí pelo programa, parabéns aí por estar esclarecendo de forma tão boa essa questão aí que interessa a toda a população da cidade de Patos de Minas. Forte abraço, Roberto, que está falando aqui, meu querido. Fique com Deus. Forte abraço. Obrigado pela participação. E aqui eu tenho que registrar também a Elizabeth Maria do Nascimento, José Luiz Borges Júnior e Vitor Porto Fonseca Gonçalves, que foram os vereadores e votaram contrários. Todos os demais, exceto o presidente da Câmara, que não expressa o voto, né? Que é o Ezequiel Macedo. Todos os demais, 13, se você fizer 13, foram 13 vereadores, mais, se você fizer a conta, Elizabeth, José Luiz e o Vitor Porto, dá 13, dá 16, mais o presidente, dá 17 vereadores. 13 votaram a favor desse projeto de aumento salarial. Aqui você quer opinar a respeito da participação do Roberto? Não, o Roberto tá de parabéns. E aí, o que ele falou me despertou um pensamento aqui que é bom a gente exortar, porque é o seguinte... A gente queira ou não, se a gente respeita o processo democrático, essas pessoas que receberam o voto de vocês como população, como eleitores, vão ficar lá até terminar o mandato. Uhum. E aí, a gente não faz nenhum comentário político, por mais que eu me exalte aqui, citando a situação, falando que é imoral, a gente não faz nenhum comentário político para destruir a carreira política de uma pessoa ou de um candidato. A gente faz na intenção de exortar ele a tomar as decisões corretas. Exatamente. Porque eu, principalmente, eu sou publicitário de profissão, sempre que eu falo com alguém do ramo da política, eu falo assim, cara... Se você fizer o que o povo quer que seja feito, você ganha mídia grátis até na próxima eleição. Por quê? Porque todo mundo que concorda vai continuar falando, olha aqui o que esse cara tá fazendo, olha aqui, por que a gente conhece prefeitos que viram... o povo começa a citar prefeito. Nossa, igual fulano lá de... celebridade. De Colatina. Não queria falar o nome, mas sabe? Mas ele é o mais citado do Brasil afora. Mas por quê? Por que isso acontece? Porque o pensamento dele converge com o que o povo quer, e o povo compartilha. Por quê? Porque a gente quer que os outros também façam o que o povo quer. Tá lá pra isso, entende? Então, quando a gente faz um comentário político, eu não tô falando assim, acabe com a carreira deste político. Não, cobre, monta em cima, vai cobrar dele pra fazer o serviço bem feito. Por quê? Porque ele quer ser um bom vereador, alguns pra tentar reeleição, os que podem, né? Porque quer mostrar resultado, e é isso que você tem que cobrar dele. Você cobra sempre assim, faz isso aqui, volta, falou besteira, faz uma nota pedindo desculpa. É isso que a população tem que fazer, cobrar uma ação correta, sabe? Ser reto em conduta dos vereadores. Então, todo comentário, e vocês vão ver isso acontecer aqui comigo muitas vezes, às vezes eu tô comentando o fato, eu me exalto. Quando eu tô falando com o político ou do político, não. Porque eu penso, se você tem 1 ano ainda de mandato que fosse pela frente, e aí nesse 1 ano ele resolver fazer 3, 4 votos decisivos ali em projetos que iam mudar Patos de Minas, é o que eu tava falando. Vira uma cidade de conceito por causa de 3 decisões que passou pela Câmara e que esse, que tinha feito 3 anos de decisão errada, resolveu se redimir no último ano. Percebe o quanto é importante um voto em cada projeto que é proposto na Câmara? Por isso que eu acho, seja um propositivo, cobre, seja duro quanto a cada projeto que é votado, cobra de verdade, pergunta por quê, pede nota de esclarecimento, mas sempre fala, muda seu pensamento aí que eu sou eleitor seu. Eu quero ter orgulho de poder falar do seu nome no próximo pleito. Então você faça, vou tomar uma decisão que colabora com a cidade. Tem mais participação, dessa vez o Hamilton, eu acho que deve ser brincadeira aqui, deve ser me zoando aqui, mas Matheus, não fala meu nome não, mas passei próximo à Câmara Municipal, tinha 3 vereadores dentro de um kart escutando. Então, que ótimo que estão prestando atenção do que a gente está falando, né? E sempre que quiser participar com a gente, fique à vontade para conversar com a gente. Eu tô aqui para conversar. Eu sou o debatedor exclusivo de assuntos polêmicos. Exatamente. E eu só faço isso aqui. Vocês não vão ver nas minhas redes sociais eu falando bem ou mal de político nenhum ou de projeto nenhum. Eu deixo isso exclusivo para cá. O Hamilton de Arraial dos Afonsos. Ô Matheus, boa noite. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. Oi, Matheus, o que me deixa assustado aí é a questão da nova política, né? O prefeito que é zemista e bolsonarista fazendo política do toma lá da cá. Isso que ele mandou pra Câmara foi pra poder ganhar apoiadores na Câmara. Aí fica difícil, né? A gente tem que entregar o país pros índios mesmo, porque na mão de político nós estamos complicados, nós estamos ferrados. Boa noite, até mais. Ô Matheus, salário de quase 3 mil de assessor, será que tem rachadinha também? Porque essa nova política é isso, né? Nossa. Vamos ver, tem que investigar isso aí, hein? Um abraço, tchau. Eita, Hamilton. A participação do Edmar.
Boa noite, Matheus. Boa Ótimo noite. Trabalho aí. Obrigado. Abrir espaço para contrapor, expor a visão de toda a população. E eu acho que o brasileiro tem que aprender muito política, inclusive uma regra política americana, o recall. A gente deveria ter o direito, sim. Eu votei, mas eu posso retirar meu voto e assim destituindo um político que faz uma lambança dessa aí. Gostei dessa proposta aqui. Interessante, né? Passando pelas vias legais e sendo aprovado. Vou repetir o que o nosso WhatsApp. Muito bom mesmo. Quem quiser, eu quero ligar ao vivo. Aí você vai mandar aqui no meu WhatsApp. Quero participar ao vivo. Aí eu ligo pra você, você participa e a gente conversa. Tem problema não. E também o nosso WhatsApp. E você pode mandar mensagem de áudio, de texto, pode ficar à vontade. É o seu canal pra você falar. Mete bronca, fica à vontade. O vereador que quiser participar conosco, fique à vontade. Aquele que votou a favor do aumento salarial, que quiser pedir desculpa à população, que quiser entrar no nosso debate aqui, fica à vontade. É só mandar mensagem aqui pro meu WhatsApp que eu vou falar o número agora. 991050439. 991050439. E aí eu peço só ter paciência, porque a Ivanir Eliane e a Maria Ângela, ambas mandaram mensagens, mas apagaram. Calma, gente, fica calma. Tem muita participação aqui pra eu ler, tá? Tá aqui a participação do Tião Mico. Boa noite, é o Tião Mico. Na minha opinião, todos os políticos são desonestos, mas 2 vereadores deveriam dar exemplo de honestidade. Ezequiel, por ter sido durante anos um padre querido e respeitado pelo povo patense, e o João Marra, que desempenha uma campanha beneficente, para quem não sabe, aquela campanha que leva pacientes para tratamento do câncer, né? Eu nunca mais coloco doação nas mãos dele, tá aqui dizendo o Tião Mico. Nesse ponto, Ezequiel, ele não se pronuncia porque é o presidente da Câmara. Então, ele tem voto de Minerva, alguma coisa assim ou não? Não, a gente tem que conferir o regimento, mas eu acho que ele tem a opção de se manifestar se ele quiser. Mesmo, eu não sei se ele tem um voto válido, na verdade, se a gente tem que constar o regimento pra gente não cometer nenhum equívoco aqui. Exatamente. Então, o Ezequiel, a gente pode afirmar que ele ficou em cima do muro? Até o momento não teve nenhuma pronunciamento. A gente não sabe que é mais correto, né? A gente não sabe, exatamente. Mas no Instagram dele, que é o que eu fiz aqui com todos, vou olhar aqui agora, está ao vivo, gente. Tá ao vivo, eu tô fazendo isso agora. No meu telefone aqui, ó, vereador.Ezequiel Macedo. A última postagem dele foi sobre a visita, há 1 hora atrás, a visita do governador aqui na cidade, e bem como dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Foi essa aqui do Ezequiel. Agora, com relação ao João Marra, eu sinceramente fico assustado com as decisões que o João Marra tem tomado, viu, de verdade. E aqui a participação do Enilson. O Enilson falou o seguinte: não defendendo ninguém, mas a verdade tem que ser dita, e eu reproduzo ela aqui. Pessoal, quinta-feira, dia 22 de abril, são 8h10 da noite, estou saindo agora aqui da prefeitura e soube há pouco do ocorrido lá na reunião da Câmara. Então venho aqui esclarecer. Da parte da prefeitura, nós enviamos simplesmente, tão somente, o projeto de lei para recomposição salarial dos servidores da prefeitura, referente às perdas inflacionárias aí, ou seja, é uma recomposição que é feita todo ano e que é só para os servidores. Então, me parece que no final lá da reunião da Câmara foi proposto por alguns vereadores esse aumento para os vereadores, para secretário, prefeito, vice, e nós somos contra. Tanto é que o meu salário da Sandra, minha vice-prefeita, está cortado pela metade. Então é isso aí, esclarecimento feito aí. Um abraço. Não sei se o prefeito vai prorrogar esse corte pela metade, né? Porque já está vencendo, os 3 meses que ele prometeu já está vencendo. Fala aí. O que eu ia falar aqui é o seguinte: o prefeito deixou claro que o propósito era de aumento para os servidores e que depois apareceu esse outro projeto. Então, a gente sabe, eu não estou colocando aqui na conta dele, não estou falando que ele sabia de nada antes, ao que tudo parece, até pelo posicionamento dos vereadores que votaram contra, foi proposto de última hora mesmo. Mas não foi algo que eles decidiram lá na hora, não. Não foi. A PL estava pronta. Será que eles conversaram por telepatia? 13 vereadores por telepatia? Não, eu tô fazendo uma suposição aqui, é lógico que é só na liberdade de pensamento, eu tô colocando uma hipótese. Tiveram outra reunião extraordinária 2 dias antes. É um prazo hábil pra você escrever o texto da PL, colocar ela em votação.
Porque, assim, o momento ia ser propício. Já estavam sabendo que essa PL dos servidores iam vir. Essa PL dos servidores não era novidade. O que é mais imoral da história toda, assim, o que deixa tudo mais agravante e deixa a gente revoltado, é que colocou o último jogador nos 45 do segundo tempo. Peraí, no finalzinho, quando ninguém da imprensa estava sabendo. A gente tem vários contatos, a gente conhece muita gente, ninguém estava sabendo desse projeto. A PL apareceu no final e aí era um aumento para os vereadores. Então, assim, por mais que o prefeito tenha se manifestado aqui contra, eu não estou falando que ele tem parte disso nem nada, mas essa história de que lá na última hora eles apareceram com isso, o jogador foi colocado nos 45 do segundo tempo, a preparação física dele já vinha de tempo. O Castelo. Boa noite, Matheus. Boa noite. Depois de ver uma dessa na Câmara de Patos, tem que entregar o país pro Lula mesmo. Alto principal, caráter. É o Castelo aqui participando conosco. Castelo do céu, nossa senhora, não fala um trem desse não. Aqui a gente tá ao vivo também pelo Facebook, facebook.com/Rádio-Clube 98.3. Vamos lá, conferindo agora a participação do ouvinte por lá. A Nilma de Fátima tá lá em Caldas Novas, tá curtindo o nosso programa. O André Luiz tá aqui com a cabeça tão quente que tá a ponto de explodir. A Jéssica Araújo, oi, tô aqui, participando também. Gesso Europeu, Hudson tá na sintonia, tá lá assistindo a gente. A Neuci Batista também está na sintonia. E o Enilson, ele tá aqui digitando, imagino eu que vai vir aqui um discurso bem grande a respeito disso. Eu tenho muita participação, tenho aqui em torno de... Eu tenho mais de 100 participações aqui na fila para eu poder ler. Vou tentar fazer o mais rápido possível, viu, gente? Começando então pelo Rafael. Rafael que diz o seguinte: parabéns aos vereadores José Luiz, Beth e Vitor Porto. Todos votaram contra o aumento. Aos demais vereadores, sugiro que perguntem a opinião de seus eleitores. Vão amar a notícia quando souberem. Por agora, aguentem a pressão. Espero que os eleitores possam cobrar desses vereadores. Votei no Zé Eustáquio acreditando que ele realmente queria uma mudança, mas ele votou a favor. Que decepção. Fé no Zé? Perdeu o meu voto e de todas as pessoas que eu puder influenciar. A população está acordando. Deveria ter uma lista dos nomes que votaram a favor sendo compartilhada nos grupos, para que na próxima eleição nenhum desses sanguessugas sejam reeleitos. Mas tá. E como tá? Depois dessa, essa turma não tem moral para investigar indícios de fura-fila. Indícios de fura-fila, entre aspas. Onde se escondeu a ética, ela se ampara no submundo dos políticos nefastos. Reunião extraordinária, proposta sem pauta? É assim a realidade desses parlamentares. Será que terão hombridade para investigarem o fura-fila? Meu Deus, deve ser brincadeira essa notícia. Seus vagabundos, tem muita gente passando fome na nossa cidade. Tenham um pouco de empatia. E aqui ele cita um nome que começa com des e termina, não vou falar. Os canalhas ainda tentam enganar o povo, justificando seus aumentos de salários baseando-se no Sintrasp, Sindicato dos Servidores Públicos. No momento em que a pobreza aumenta, muitas famílias sem recursos para se alimentarem, a sociedade se mobilizando com doações de alimentos, somos obrigados a permitir que esses sanguessugas da sociedade se aproveitem de uma reunião extraordinária e sem pauta, propor aumento de seus próprios salários, vergonhoso e desumano, tamanha audácia desses ditos, entre aspas, parlamentares. Mudam as caras, mas não mudam os focinhos. Pediu para citar como nome aqui para lamentar. Gente, toda vez que tem reportagem relacionada a vereadores, observe que muitos comentários horríveis sobre esse tal de João Marra. Pelo jeito, ele é o vereador mais fake news que existe. Tomara que em 2024 não seja reeleito. Sodoma e Gomorra. A Casa das Almas Perdidas, o nefasto poder contra o povo. Louco. Professor Daniel, que vergonha, hein? Se dizia renovação em prol do trabalhador e não passa de um vereadorzinho voltado apenas para os próprios interesses. E amigos do Falsão, o João Anjos da Vida, que de anjo não tem nada, está lá firme a favor de mais dinheiro. Afinal, ele vive de dinheiro do povo mesmo, sempre. A máscara está caindo, né, João? O povo vai ver, é a hora que o tesoureiro, enfim. E aí segue aqui o comentário
do ouvinte. Uma pouca vergonha desses vereadores querendo benefícios próprios em plena pandemia. Muitos pais de família sem serviço e passando dificuldades, e eles com essa palhaçada. E também do prefeito, as secretárias dele já estavam escolhidas antes da eleição, antes da seleção, e de pedirem o cadastro da população. O salário do prefeito, que ele disse que abriria mão e abriu por poucos meses apenas, e também tem que investigar possíveis rachadinhas. Tá aqui dizendo o João Paulo. As pessoas estão irritadíssimas, viu? Ó, todos que comentaram, que estão mandando seus comentários, está o nome na lista do sorteio dos R$200 da sexta-feira que vem, viu, gente? Porque todo mundo que participa opinando a respeito dos temas que a gente traz aqui no De Tudo Um Pouco, concorre ao sorteio de R$200 no final do mês. Aqui a gente dá o dinheiro pro povo e não pede aumento, tirando o dinheiro do povo, viu? Cledilson, você quer comentar a respeito dessas participações? Sim, é porque um ouvinte antes, agora eu não me lembro qual, citou que o prefeito tinha proposto, e a gente tem que deixar claro que a proposta veio da Câmara. Isso. E que aí existe ainda, aí sim a gente cobra do prefeito, que se caso isso volte para votação e isso for corajoso o suficiente para aprovar, o prefeito pode vetar. Aí a gente tem que cobrar do prefeito também. Por hora, quem propôs o projeto são os vereadores e é deles que a gente tá cobrando. Quanto aos comentários exclusivos do João, eu quero dizer o seguinte: lembra do comentário que eu fiz agora há pouco sobre ser propositivo? É agora que os eleitores do João tem que chegar nele e falar assim: cara, você fez um trabalho bonito há tanto tempo, tem tanta gente que confia em você, começa a fazer umas propostas de projeto agora pra mudar, porque aí você convence essas pessoas. Olha o tanto de gente desiludida, não é só com esse vereador específico não, a gente viu que de um monte de gente, votei no fulano, votei no ciclano, desilude o povo. Então, o que a gente quer não é saber o nome do reizinho que tá lá agora pra ser votado, não. A gente quer saber, qual que é as propostas, e se ele vai tentar uma reeleição, o que ele já fez? O que ele já fez? Foi a época, como comunicador, a gente pode falar isso, a gente tá cansado de saber. Foi a época que investir dinheiro em horário eleitoral ganha política. Foi a época que investir dinheiro de Bolsonaro, né? Bolsonaro, até o próprio Falcão aqui também teve um investimento, mas foi muito menor que os outros. Em proporções, as campanhas em proporções. A gente tá falando aqui de métricas mesmo. No Brasil inteiro, não foram as campanhas mais caras que ganharam. Não foi. Então, não adianta, sabe? Ficar tomando decisão contra o povo e depois achar que dinheiro na campanha do partido resolve. Não vai resolver. Começa a fazer proposição boa, começa a fazer projeto que muda de verdade a vida do povo, tira um pouquinho do oi gordo em cima do dinheiro do povo, que aí vocês conseguem manter uma vida política. Eu tenho aqui a participação do Márcio Vieira. Que vergonha, Marquinhos das Bananeiras. Eu acreditei em você, votei em você. Foi aqui a participação. O Enilson, na verdade, o político brasileiro faz aquele curso para assumir a cadeira, é para aprender a fazer essas atitudes como os vereadores de Patos? Outra coisa que quero aproveitar o gancho e frisar ao eleitor patense: a importância do seu voto para a eleição para deputado tem de ser para alguém daqui, da cidade. Pois se acontecer isso, como está acontecendo aqui em Patos, tem como exigir a correção do seu voto. Além disso, o representante político esquece que quem votou nele passa a ser patrão de tal e quem não votou é o seu gerente. Tá aqui. Verdade, é um bom posicionamento, é isso aí. A participação do Enilson. Eu vou usar essa do gerente agora, eu não usava não, essa é boa. Cledilson, notícia boa hoje. Tá. Então vamos lá. Você quer que eu leia? Não, eu vou citar ela aqui. A gente viu aí a visita do governador do estado de Minas Gerais aqui na cidade. Mas ela é meia boca, porque de um lado a gente tem aí investimento privado de uma empresa aqui na cidade, Brasil Minerais, mas por outro não tem investimento do próprio governo do estado na cidade. O governador foi indagado a respeito dos imóveis que estão na cidade. Eu queria muito que os jornalistas que foram escalados para entrevistá-lo, porque houve toda uma seletiva, uma organização toda para poder entrevistá-lo, tivesse perguntado a respeito de um imóvel que até para aqueles lá do seu lado, lá no imóvel do CSU, fica ali um pouquinho para baixo da não perguntaram para ele. Mas aí, o governador acompanhou a vacinação hoje de manhã contra a Covid-19 em nossa cidade. Elogiou, disse que Patos é a melhor cidade que está vacinando e tal, aquela coisa. E anunciou a chegada de 300 mil novas doses nessa sexta-feira, dia 23 de abril. O governador Romeu Zema acompanhou nessa sexta-feira a vacinação contra a Covid-19 em Patos de Minas, aqui no Alto Paranaíba, e visitou a Escola Estadual Antônio Dias Maciel, aqui ó, a Escola Normal, aqui do lado da Catedral.
contemplada pelo Programa Estadual Mãos à Obra na Escola. Durante a agenda de vacinação, acompanhado pelo secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Bacaretti, o governador anunciou a chegada de 390 mil novas doses da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Disse o governador: recebemos hoje e vamos agilizar essa distribuição imediatamente para o interior, afirmou Romeu Zema. A previsão é de que as novas doses cheguem às 18 horas desta sexta-feira na rede de Frio, em Belo Horizonte. Em coletiva à imprensa na cidade, o governador também ressaltou o esforço do Executivo Estadual para acelerar o processo de vacinação e lembrou a importância da contribuição das prefeituras. O Estado de Minas tem tentado se antecipar e planejar da melhor forma possível esse processo. Em setembro do ano passado, já tínhamos adquirido 50 milhões de seringas e agulhas, um material que depois ficou escasso no mercado. Temos feito todo o esforço em termos de logística para que as vacinas cheguem aos municípios com maior velocidade possível. Patos tem sido um exemplo dessa vacinação ágil. A vacina é aplicada quase que imediatamente, tanto é que um dos maiores percentuais do estado em termos de população já vacinada e que demonstra que a cidade é uma referência. Patos de Minas recebeu até o momento 49,7 mil doses da vacina contra a Covid-19, sendo 25.072 para pessoas imunizadas com a primeira dose e 14.833 com a segunda dose. Minas Gerais recebeu ao todo 5,8 milhões de doses, além das 390 mil que chegaram nesta sexta-feira. Também acompanhará a agenda de vacinação o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, o deputado federal Zé Vitor, a deputada estadual Laura Serrano, nunca ouvi falar, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, entre outras autoridades. Romeu Zema também reafirmou o compromisso do governo de Minas em atrair investimentos e auxiliar na recuperação econômica do estado, reduzindo os impactos da pandemia. Ontem estive em Uberlândia para inaugurar novas indústrias. Tem a Brasil Mineral, que está vindo aqui para Patos, já está com todo o projeto desenhado e em breve deve iniciar a implantação com mais de 2 bilhões a serem investidos e 1,5 mil empregos a serem gerados. O Estado tem feito todo o esforço para que a saúde seja resolvida em breve com a vacinação, sem nos esquecermos que o emprego e renda também são fundamentais. Durante a tarde, Zema visitou a escola Zama Maciel, a escola estadual Antônio Dias Maciel, conhecida como Escola Normal, em que foi contemplada com uma reforma do programa Mãos à Obra. A instituição recebeu 350 mil para a reforma. O governador explicou a importância do projeto para a educação estadual e ainda em Patos de Minas, ele se reuniu com o prefeito da cidade, Luiz Eduardo Falcão, para ouvir as demandas da região e se encontrou com o bispo da Diocese de Patos de Minas, Dom Cláudio Norris Tu, Cledilson. Então vamos lá. Primeiro, vamos concentrar na notícia boa, tá? Chegou muita dose de uma vez. A gente sempre falou aqui, ó, a velocidade de vacinação do Brasil não é maior, muito em detrimento da chegada de vacinas. Entrega de vacina, não entregava. A gente fez um dia que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas a gente passou no calendário de entrega, que era tipo assim, enquanto estava agendado de entregar 2 milhões de doses, entregava 300 mil. Aí na outra semana era mais 500 mil doses, entregava 50 mil doses. Então, independente do laboratório, né? Não tá falando especificamente do laboratório aqui, mas com a série de complicações que se teve, a gente tem que pensar uma coisa agora. Chegaram 390 mil doses. 390 mil. A gente no Brasil inteiro... Gente, por que essa é uma notícia boa? Além das pessoas vacinadas, a gente começa a ver uma luz no fim do túnel. Você começa a ver que seja devagar ou seja rápido, tá passando. Vai ter gente imunizada. Por quê? O Brasil hoje já conta com 27 milhões, quase 30 milhões, assim, se a gente for contar, que tá vacinando quase 1 milhão de pessoas por dia, que é 3 dias atrás esse dado. 3 dias atrás estava 27 milhões e 900 mil pessoas já tinham recebido ao menos uma dose. Você ainda tem mais ou menos de 10 a 12 milhões de pessoas recuperadas do Covid. Que recuperaram, ou seja, ela tem uma imunização contra a mesma cepa quase que total. Tem, lógico, o risco de infecção por outras cepas. Mas, por hora, assim, o grande risco entre a pessoa que já pegou e a vacina, a gente tem uma proteção maior do que uma pessoa que não fez nenhum dos dois. E a gente já está chegando aí para mais ou menos 45 milhões de pessoas no Brasil, para quem o Covid ainda é perigoso, mas nem tanto. Que começa a viver a vida mais normalmente, que começa sem abrir mão das precauções de saúde, mas que começa a saber, olha, eu já estou mais imunizado, eu já posso visitar outras pessoas que estão imunizadas, tomar certas cautelas, mas você começa a voltar à vida normal. E não tem como, gente, a gente perceber que a vacinação está sendo acelerada, que as pessoas estão sendo vacinadas
e que a crise tá passando. Isso tem que servir ao menos para acalmar a gente, para cuidar das pessoas que a gente percebe que ficaram muito abaladas. Algumas pessoas começaram até a ter quadros, né, de depressão por causa da reclusão e do medo da doença em si. Então é a hora da gente continuar com todos os cuidados, mas perceber que vai passar. Pensa, há um ano atrás a gente estava em discussão se ia ter vacina que ia funcionar, né? Porque estava tendo investimento em vacina e muitas não deu em nada. Então, a notícia boa tá chegando. Pensa assim, nessa tacada agora chegou 390 mil doses e continuar chegando carregamentos desse tamanho, em breve a situação vai se normalizar. Não tô falando de voltar a ser como antes, né? É o famoso novo normal. Agora, qual que é a parte mais difícil aqui? A gente percebe que o governador se esquivou de alguns pontos que são debates latentes aqui da nossa região. Isso foi falado, você citou o CSU, por exemplo, isso foi falado quantas vezes nas campanhas eleitorais? Nossa, eu cansei de escutar. Tinha projeto que eu achava bom, tinha projeto que eu sabia que era Nárnia, por pessoa viajando com o CSU. Nárnia. Mas enfim, é uma estrutura gigante, é um terreno gigante, que o tempo está destruindo. Bem posicionado. Muito bem posicionado. Muito bem posicionado. Eu me lembro de ir lá quando ainda não estava deteriorado, assim, tipo, você percebe que uma coisa parada por si só, ela vai acabar. Então, quanto antes algo for feito, menos vai ter que ser feito. Ali já é uma situação de reforma, quase que reconstrução, eu sei. Mas a questão propõe... Aí, ó, é a hora de cobrar o político. A gente tá citando o CSU aqui, mas tem vários outros pontos de investimento que a gente percebe. O governador se esquivou de falar de investimentos na região. Isso aí é inegável. Já elogiei que é um dos melhores governos de crise da época da pandemia. Já falei, um monte de elogio aqui. Quem gosta do Zema não precisa ficar bravo comigo. Mas nesse ponto, veio só participar da boa propaganda das vacinas. Então, tem o... É o que ele tem feito ultimamente. Ele tem visitado muita cidade, mas investimento mesmo, não tô puxando sardinha de outros políticos não, mas toda vez que um governador... Quando o Zé Alencar visitou Patos, anunciou UFO. Quando a Aécio era governador, visitou Patos, foi o conservatório, se eu não tiver enganado, gente, Marabá, a Paracatu ali, obra de ampliação da Paracatu, duplicação da Marabá. Quando a Anastasia visitou a cidade, enfim, foram obras que foram anunciadas por governadores que estiveram na época, mas desde Pimentel a gente não tem visto isso para a região. É bom, a gente tem, vamos falar mais uma notícia boa. A gente perceber que Minas tem se tornado um ambiente comercial mais favorável é muito bom para o nosso estado. Isso é excelente. Isso aí, vamos fazer a crítica quando tem que ser criticado, porque se esquivou mesmo, se abonetou e foi perguntado. Igual você disse, vamos esperar as pessoas que tiverem a oportunidade de entrevistar, mas foi ensaboadão, foi uma visita bem mais de propaganda do que de proposição, mas essa questão de ser favorável, a trazer mais investimentos, a trazer empresas. Gente, o que gera emprego é empresa, não tem... né? Então, isso tudo é muito favorável. Agora, é lógico que a gente tem a parte de... E aí eu já falo que é mais assim, é uma questão social, mas que não é só social para pessoa de baixa renda e tudo mais. É uma questão de convivência social mesmo. Você percebe o quanto é ruim para nossa cidade perceber desperdício de dinheiro público num terreno abandonado, num local que tem que ser reconstruído, numa escola que estava em ruínas praticamente. Teve esse investimento de um projeto, mas que já era previsto, ele não trouxe de novo. A gente já sabia desse projeto, que é bom da reforma da escola do normal. Perdão, eu posso... É aqui, ó. Antônio Dias Maciel, que é normal. É o normal. Então, muito bom que se reforma. Aí justificou porque é um prédio tombado e tal. Mas não é esse o principal, é uma escola. É uma escola. Pra mim, eu acho ótimo que seja preservação de um patrimônio tombado, que seja histórico. Tudo isso é muito bom. Mas o principal ainda é que tem criança sendo educada lá dentro, adolescente sendo educado lá dentro. Então, a notícia em si é boa. Vamos tentar terminar pra cima, né, Matheus? A notícia em si é boa. Pelo menos a vacinação ganhou um impulso agora. Tomara que continue acelerado. Tomara que em breve a gente volte ao normal. A gente começou a ver uma luz no fim do túnel. Mas, e outra coisa boa?
Vamos terminar com mais uma notícia boa? Deu gosto de ver a participação de todos os ouvintes aqui na rádio hoje. Realmente é muito bom perceber o quanto vocês estão... Ainda tem mais um aqui. Enquanto vocês estão acordados e percebendo os movimentos dos vereadores. Há muitos anos atrás, se você perguntasse quais eram os nomes que compõem a Câmara Legislativa da cidade, a população não saberia. Assim como ministros do STF, ministros do governo federal. Maria Ângela participando conosco. Boa noite, Matheus e Cledilson. Essa turma só pensa em dinheiro. Teria que ter uma lei para acabar com os assessores. Não tem necessidade de tanta gente assim não, sendo empregada na Câmara. Anair Monteiro participando conosco na live. Aqui também a participação do Enilson. Tá aqui também o João Paulo, tá na sintonia conosco. Obrigado pela audiência. São muitas as participações. Não dá tempo de registrar todas, porque eu tenho que liberar também. Fala pro tio Cledilson, cara abençoado. Uai, qual que é esse? Quem seria esse João Paulo? Deve te conhecer. Pode ser dos grupos de jovem. Deus abençoe. Pode ser. Tem muita gente que me chama de tio. Uai, mesmo? É mesmo. Você casou, né? Você pode ser tio da JC mesmo. Eu sou. Uai, é? Uai, você tá ficando velho, hein, Cledilson? Depois dos 30 à frente é ladeira abaixo. Obrigado pela participação, Cledilson, e até sexta-feira que vem. Agradeço, bom fim de semana pra todo mundo, fiquem com Deus e até semana que vem. Lembrando que esse quadro estará na íntegra daqui a pouquinho no portal Clube Notícia e também no canal do YouTube da Rádio Clube 98. São 19 horas e 34 minutos, rápido intervalo comercial e eu volto na sequência. Não saia daí. De tudo um pouco com Matheus Alves, volta já. Mês de abril é mês de deixar sua casa ou seu ambiente de trabalho como você sempre sonhou. E no Salão de Móveis, a assessoria é grátis. Auxiliamos você pensando sempre no seu conforto e na sofisticação do seu espaço. Queremos fazer parte desse sonho também. Entre em contato e solicite que um de nossos colaboradores te auxilie. Será um prazer recebê-los em nossa casa. Mês com muitas novidades e negociações conforme a sua necessidade. Salão de Móveis, Avenida Brasil 1150, Bairro Brasil, próximo ao estádio da URT. Atenção cliente CEMIG. Todos os dias realizamos ações para a melhoria e expansão da nossa rede de fornecimento de energia, executando desligamentos programados. Para saber se o seu endereço está nessa programação, bem como a data e a hora da interrupção, acesse cemig.com.br. Você também pode receber avisos de desligamentos em sua região por SMS ou e-mail. Basta atualizar seus dados no CEMIG Atende Web. CEMIG, nossa energia, sua força. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Rádio Clube 98. Agora na 98 tem Teodoro e Sampaio, Boate Azul. Boa noite. Doente de amor,